Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os deputados estaduais cearenses têm, a partir de hoje, 14 de novembro, 16 dias para aprovarem o orçamento do Estado para o próximo ano e iniciarem o período de recesso de fim de ano. Por que nós dizemos que eles têm apenas 16 dias? Porque são exatamente o número de sessões que deverão ou que poderão ser realizadas até o dia 22 de dezembro, quando a Assembleia entra em recesso. O orçamento do Estado é a peça mais importante da administração pública. Nós já dissemos isso aqui. Porque consta ali o que o Estado pretende arrecadar, a previsão que ele tem de arrecadação para os gastos da administração pública no decorrer do ano. No caso aqui, de 2024. O orçamento do Estado está na Assembleia há alguns dias, mas estará guardado nas gavetas dos deputados. Ninguém tratou desse assunto no plenário da Assembleia ou fora dele. Por determinação legal, corre um prazo para a apresentação de emendas até o dia 8 de dezembro. Mas emendar o quê, se ninguém conhece? A sociedade não sabe o que tem, o que consta do projeto de lei orçamentária. Sabe-se, no geral, que o Estado pretende arrecadar 37 bilhões de reais. Só que o pessoal vai gastar 19 bilhões. Só com o custeio da máquina para fazer a casa funcionar, pagar água, luz, telefone, papel, outras coisas mais, ele vai gastar 12 bilhões. Só em duas rubricas, ele vai gastar 31 bilhões. Sobram se ele arrecadar. Ele está prevendo arrecadar 37 bilhões. E, se arrecadar, ele terá como despesa fixa, em duas rubricas, 31 bilhões. 19 bilhões, pagamento de pessoal, e 12 bilhões o custeio da máquina, para pagar isso que nós acabamos de dizer. 6 bilhões é para o restante de tudo, para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura, seja lá o que for. A sociedade não conhece. Por que a sociedade não conhece? Porque os deputados não discutiram. Até agora, não discutiram. É lamentável que uma peça tão importante para a administração pública fique guardada nas gavetas da Assembleia Legislativa. É preciso mais trabalho e mais respeito ao povo cearense. O projeto Monitor Fiscal está discutindo agora um decreto do governador Elmano de Freitas, de agosto passado, comentado neste programa e destacado no blog do Edson Silva, sobre um empréstimo tomado pelo governo do Estado para socorrer o caixa do Poder Executivo das contas do dinheiro reservado ao pagamento dos aposentados e pensionistas, os recursos da Previdência Social. O site do Tribunal de Contas do Estado, hoje,
destaca a carta de conjuntura abordando a questão. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. A edição número 16 da Carta de Conjuntura Macrofiscal, publicação do projeto Monitor Fiscal do TCE do Ceará, discute medida realizada pelo governo do Ceará por meio do Decreto Estadual 35.658, de 31 de agosto de 2023, que suspendeu por 12 meses o repasse de uma parcela dos recursos destinados ao Fundo em Capitalização Previde do regime próprio de Previdência Social do Ceará, a qual é proveniente da retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre os proventos seus servidores ativos, aposentados e pensionistas. De acordo com a publicação, a interrupção tem suscitado uma série de discussões e inquietações no que tange à liquidez e viabilidade do RPPS estadual. Além disso, houve questionamentos sobre a legalidade da medida, tendo em vista que a suspensão foi implementada por decreto do Poder Executivo Estadual, mesmo quando o repasse em questão é regulado por uma lei estadual específica. O projeto Monitor Fiscal é desenvolvido pelo TCE do Ceará, com parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe. A Carta de Conjuntura Macrofiscal, de título Entendendo a Suspensão dos Repasses do RI ao Fundo de Capitalização Previde do Governo do Ceará, está disponível no site do Monitor Fiscal. RPP é o Regimento Próprio de Previdência do Estado do Ceará. O governo do Estado tomou dinheiro emprestado desse regime próprio de Previdência do Estado para socorrer o caixa do erário. Este fato foi destacado no blog do Edson Silva no dia 4 de setembro passado. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Bom, a matéria que publicamos no dia 4 de setembro último diz que foi publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 31 de agosto de 2023, um decreto do governador Elmano de Freitas tomando por empréstimo recursos da Previdência Social do Estado, reservado para pagamento de aposentadorias e pensões, pela necessidade de atender demandas orçamentárias e fiscais do Estado diante da redução de arrecadação. O decreto, com alguns considerandos, estabelece em seu artigo 2º a suspensão, durante o período de julho a dezembro de 2023, os repasses ao Fundo em Capitalização Previde da parcela dos recursos oriundos de retenção do imposto de renda na fonte, o IRPF, incidentes sobre as remunerações mensais, inclusive gratificação natalina percebida pelos segurados ativos civis, aposentados e respectivos pensionistas, de que trata o artigo 3º da Lei Complementar Estadual número 227, de 16 de dezembro de 2020, e o artigo 3º do Decreto Estadual número 33.925, de 5 de fevereiro de 2021. O governo promete devolver o dinheiro para o sistema previdenciário do Estado de janeiro de 2024, agora próximo, a junho de 2048, o período para repasse do IRRF ao Previde, observada em qualquer hipótese a garantia de equilíbrio atuarial e financeiro do referido fundo, demonstrada em estudo técnico atuarial realizado pela unidade gestora da SUPSEC. Bom, IRRF é o imposto retido na fonte. Bom, agora, essa matéria, no momento, na oportunidade da sua publicação, deu muito o que se falar, porque é uma demonstração inequívoca da situação de dificuldade financeira do Estado. O Estado teve que recorrer aos recursos da Previdência, da sua providência própria, para pagamento de aposentadorias e pensões,
para socorrer o caixa naquele momento. E vai devolver esse dinheiro até 2048, garantindo, porém, que não haverá prejuízo para pagamentos de aposentadorias e pensionistas. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, faz uma sessão especial nesta manhã de terça-feira para eleger o novo comando da Corte. Na última, que só vai assumir os novos dirigentes do Tribunal de Contas, presidente, vice e corregedor, serão eleitos hoje, mas só tomarão posse no início do ano. É do regimento interno do tribunal que marca essa eleição para a primeira sessão do pleno do mês de novembro. Bom, para eleger o novo comando da Corte. Na última sexta-feira, houve uma solenidade do Tribunal de Contas do Estado para encerrar ou comemorar o encerramento de cursos que a Corte vem promovendo no Estado no sentido de ampliar o exercício da cidadania e também, nesse evento, anunciar a realização de novos cursos à distância, desta feita de nível universitário, segundo Valdomiro Távora, que está concluindo agora o seu segundo mandato como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ouvi-lo. Conselheiro Valdomiro, ao final de mais um curso, qual é a expectativa que o tribunal tem com a realização desses cursos? Olha, Edson, acho que o papel que o tribunal tem desenvolvido aí nos últimos anos, e a gente tem trabalhado fortemente, é de tentar desmistificar que o tribunal é só um órgão punitivo, um órgão fiscalizador. Na Constituição, realmente, nós temos essa função, que é a primordial, fiscalizar, mas eu acho que o tribunal tem andado bem, e aí tem alguns anos, e agora em 2023 foi incrementado, e aí o diretor da escola e presidente vai apresentar o cronograma de 2024. Eu acho que o grande ganho, né, do tribunal no TCE Educ é justamente orientar, capacitar e trazer a sociedade, não só os gestores, mas principalmente a sociedade, para ter aquele controle social. Eu acho que o tribunal tem feito esses cursos, essas orientações. Os municípios ainda nós sentimos a carência de alguns temas, né? Levamos os temas importantes, principalmente agora da nova lei de licitações, que eu acho que há muitas dúvidas e já vai ser implementado já em 2024. E aí o tribunal tem feito muito essa parceria, justamente de orientar, capacitar e de evitar que aquelas atecnias, o dano, os erros ocorram. É porque às vezes é só falta de um pouco de conhecimento. E o tribunal tem atuado muito forte. Eu acho que um dos papéis principais do tribunal agora é justamente isso, é evitar que o dano ocorra, que os erros ocorram. Em 2024 nós vamos entrar ainda cada vez mais visitando os municípios, orientando. Em 2024, vocês têm expandido os cursos, não está indo para a área superior. Está fazendo 5 cursos superiores à distância, com a UES. A finalidade desses cursos superiores é uma consequência dos cursos que aconteceram até aqui? Eu acho que sim, eu não tenho nem na dúvida, porque eu acho que quando nós estamos indo ao interior e os gestores, a sociedade vê a qualidade das palestras dos nossos orientadores, dos nossos técnicos, que nós escolhemos, são concursados do tribunal e são grandes professores do tribunal, grandes orientadores, e aí também com a escola, que inclusive o ano passado, no retrasado, nós fizemos lá, o primeiro Tribunal de Contas, uma parceria com a USP, uma pós-graduação dentro do tribunal com a USP, que é uma das faculdades, universidades são a mais renomada, né? Aqui, pelo menos no nosso país, é a melhor. E nós conseguimos, através aí, talvez do conselheiro Edilberto, através do IRB, Instituto Rui Barbosa, que tem sido um grande parceiro, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais, e ele proporcionou esse curso dentro do nosso tribunal, não só para os servidores do tribunal, mas foi aberto também para a sociedade. Eu acho que é nesse sentido que o tribunal tem atuado forte. Eu acho que é muito importante essa capacitação, orientação e estarmos próximos da sociedade. Doutor Valdomiro, com a realização desses cursos agora e com os próximos superiores, dá para notar
o melhor exercício da cidadania no cearense? Eu não tenho a menor dúvida disso, Edson, né? Porque eu acho que esse intuito do tribunal fazer isso é justamente você trazer conhecimento, trazer aperfeiçoamento o grande interesse aí que você vê que os gestores, a sociedade que estão fazendo esses cursos, a gente vê o interesse deles de estar capacitando, tendo conhecimentos para ajudar. Às vezes são gestores, às vezes não, mas as pessoas estão levando e saindo desses cursos com um maior conhecimento para ajudar naqueles setores que eles trabalham. Doutor Valdomiro, o senhor, quando assumiu a presidência do tribunal, recentemente, um ano antes, talvez, o Tribunal de Contas do município foi extinto. Então, é evidente que o senhor, nos últimos 4 anos, teve a função de adequar os trabalhos. Hoje, como é que está o TCE acumulando os trabalhos do extinto TCE? Em 2017, quando houve a extinção, realmente foi naquele primeiro momento, um momento bem difícil, né? Porque a integração, pegamos todo esse passivo aí de processos, eram mais de 3.000 gestores, no caso, câmaras municipais, secretários, prefeitos, pontos de governo, e o tribunal, naquele primeiro momento, realmente teve uma certa dificuldade. Mas hoje eu digo com toda certeza, tá? Naquele momento nem queria que o tribunal talvez fosse extinto, que é um tribunal que prestou 62 anos de trabalho também ao estado do Ceará, mas hoje com a extinção eu fico tranquilo em dizer que o tribunal está maior, está mais capacitado, está muito mais fortalecido, tá? Com as duas casas juntas. Eu acho que o tribunal avançou. A grande também eu tenho que reforçar, porque veio o quadro de servidores concursados, que se também não tivesse vindo, ficaria muito complicado para nós do TCE, mas com esse quadro de servidores, o Ministério Público também veio para compor conosco, os auditores substitutos de conselheiro. Então, aumentou a equipe justamente por isso. Também nós triplicamos ou quadruplicamos aí a quantidade de processos, então era preciso que eles viessem nos dar suporte. Eu acho que hoje o tribunal está muito bem, está andando bem. Há muita coisa a ser feita, né? Nós temos também as nossas deficiências, mas a gente tem tentado avançar e melhorar muito. Obrigado. Na mesma linha de incentivar a ampliação do exercício da cidadania, defende o conselheiro Ernesto Saboia a continuidade dos cursos do TCE. Vamos ouvi-lo. Conselheiro Ernesto, o que é que representa para o Tribunal de Contas, para o Ceará, esses cursos que o tribunal tem promovido? Bem, o TCE-EDUC ele tem o objetivo de levar o conhecimento aos jurisdicionados, né? E com essas rodadas que se deu no interior, foram 12 regiões que foram cobertas, tá? Nós conseguimos atingir um público de quase 6 mil pessoas. Isso é importante porque o papel do Tribunal de Contas não é só a punição. A gente também privilegia a informação antes da punição. Isso daí é o mais importante. E assim, o Instituto Plácido Castelo, com todo o apoio do Tribunal de Contas, já que o Instituto faz parte do Tribunal de Contas, todo o apoio logístico, todo o apoio a presidência do Tribunal empreendeu todos os esforços para que nós conseguimos fazer cumprir essa meta de ir em todas as regiões do estado e chegar a falar para 6 mil pessoas. Conselheiro Ernesto, o senhor sente diferença de processos que tem examinado hoje em municípios e daqueles que examinou quando conselheiro do TCE? Não diria que tem diferença, não. Diferença da qualificação do trabalho do pessoal. Não, mas do pessoal... O pessoal da administração municipal. O pessoal da administração municipal, eu acho que ele tem evoluído, mas a evolução tem sido pelo próprio passar do tempo. Já fazem 5 anos, 6 anos, né, que o Tribunal TCM foi extinto. Então, houve uma evolução, mas uma evolução normal, uma evolução de 6 anos depois. 6 anos depois, mudanças de governos, mudanças de prefeituras, mas eu acho que a própria administração como um todo, ela tem amadurecido, eu não tenho dúvida disso. Até eu acho que as operações que houveram, e isso daí entrando sem fazer juízo de valor, as operações que fizeram com que
o gestor se preocupasse mais com o bom uso da verba pública. Essas operações, Lava Jato, essas coisas todas que houveram, né, todas as operações que houveram, o fortalecimento do Ministério Público, que é muito importante, tanto do Ministério Público de Contas como do Ministério Público estadual e federal, eu acho que isso daí conscientizou os gestores de que é necessário o bom uso, a administração responsável dos recursos públicos. Por todo esse trabalho do TSE, de fazer com que a comunidade participe da administração, conheça a administração, os prefeitos avançaram? Acho que sim, eu entendo que sim. Os prefeitos hoje estão bem mais capacitados do que os prefeitos de 10 anos atrás. Eu acho que, evidentemente, isso é uma coisa cíclica, isso é uma coisa que vai crescendo, que vai aumentando aos poucos. Mas eu acho que hoje, via de regra, os prefeitos e secretários de município estão mais capacitados do que 10 anos, 20 anos atrás, não tenho dúvida disso. Obrigado, conselheiro. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defende política de cotas. O presidente disse que acompanhou a implementação do sistema de cotas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ele é professor, e lembrou que houve resistências à implantação dessa medida. Também temos sobre as eleições de 2024 aqui no estado do Ceará e principalmente sobre o formato na capital, em Fortaleza. O grupo de Capitão Wagner é o único que ainda se encontra 100% unido. O grupo do União Brasil, que tem interesse em lançar mais uma vez Capitão Wagner, segue unido sem qualquer indício de desavença interna quando o assunto é a disputa eleitoral aqui em Fortaleza. O pretenso candidato tem defendido paz e amor, afirmando que no União Brasil todos estão unidos. A líder do PL pede orações de eleitores para manter mandato cassado pelo TRE aqui do Ceará. Os 4 deputados do Partido Liberal cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará estão entre os mais votados na Assembleia Legislativa no pleito do ano passado. Carmelo Neto foi o parlamentar mais bem votado em 2022, enquanto que Marta Gonçalves foi a mulher mais bem votada, seguida por doutora Silvana, que foi a que fez esses pedidos de orações. Temos também que Cláudio Pinho diz que Ciro Gomes tem interesse em prestar esclarecimentos sobre denúncias na Assembleia. O líder do governo na Alesse, Romeu Aldigueri, anunciou que o governo do estado entrou com ação contra Ciro Gomes. No entanto, Cláudio Pinho não acredita que isso seja suficiente. A deputada doutora Silvana do PL diz ter entrado com pedido de investigação junto com o Ministério Público, enquanto que Sargento Reginauro, também de oposição, apresentou requerimento convidando o pedetista para prestar esclarecimentos na Casa Legislativa. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque que Lula recebe brasileiros vindos de Gaza e fala em terrorismo de Israel. O presidente diz que o país está matando junto crianças na resposta aos atos terroristas do Hamas. O grupo com 32 pessoas chegou a Brasília após mais de um mês retido no enclave. Com os destaques do Globo, temos em destaque sobre economia que a Fazenda quer destravar taxação de ganhos de acionistas de empresas para arrecadar até 10 bilhões de reais. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque sobre Raquel Lira, que sofre um novo cerco da Assembleia e uma tensão com deputados cresce no estado de Pernambuco. A eleição da mesa diretora desse estado na Assembleia é antecipada e provoca embate entre o Legislativo e o Executivo. E sobre o ex-presidente Bolsonaro, que afirma ter pago R$72 mil após condenação por atacar jornalistas, a Justiça determinou que o ex-presidente pagasse também honorários advocatícios. Na última sexta-feira, em Fortaleza, na Câmara Municipal de Fortaleza, aconteceu um evento para lembrar os 40 anos do movimento das Diretas Já. Várias pessoas participaram deste evento, dentre elas Ciro Gomes. Ciro destacou a importância do evento e o desprendimento das lideranças político-partidárias da época
que abdicaram dos seus interesses imediatos, das suas ideologias, e passaram a defender o mesmo projeto, que era uma emenda à Constituição, restabelecendo as eleições diretas no Brasil, que tinham sido suspensas desde quando se instituiu no Brasil um sistema militar, em março de 1964. A partir daí, não se elegia mais presidente, governador e prefeitos das capitais. Os prefeitos das capitais começaram a ser eleitos em 1975, por conta de uma emenda constitucional de autoria do cearense, na época, presidente do Congresso Nacional, senador Mauro Benevides. Pois bem, Ciro destacou a importância desse movimento. Vamos ouvi-lo. A segunda lição destes homens foi também a necessidade de cada grupo, de cada personalidade exuberante, de cada facção ideológica, de cada fração ideológica, de abrir mão dos seus princípios basilares, do seu olhar a futuro, para buscar as possibilidades, no primeiro momento, impossíveis, inviáveis, de um consenso. E vejam que construção extraordinária. João Amazonas liderava o PCdoB, que tinha, por as tantas, adotado a luta armada como linguagem de enfrentamento da ditadura. Cearenses morreram, recrutados pelo PCdoB em Xambioá. Presos, Genuíno foi preso, o Bergson Gurjão foi assassinado brutalmente, enfim, naquela linguagem de ir às armas, e estava João Amazonas neste coletivo. Necessariamente tinha que abrir mão. O socialismo, dito moreno, para aperfeiçoar entre nós brasileiros a nossa personalíssima identidade nacional, o socialismo tinha expressões importantes. No nacionalismo varguista revisitado de Leonel de Moura Brizola, no socialismo argelino, insurreto, redivivo em Miguel Arraes, cearense, emprestado a Pernambuco, eram duas expressões de socialismo, mas havia também liberais, criptoconservadores, porém democratas, viscerais democratas. Vejam, Franco Montoro, um democrata cristão, que hoje seria considerado de direita. Vejam, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas, expressão talvez mais caricata possível da oligarquia rural, mais atrasada do latifúndio nordestino. Sabe de quem é filho o grande brasileiro Aldo Rebelo? Do vaqueiro de Teotônio Vilela, para vocês verem ali a distância. Pois bem, foi a capacidade extraordinária desses grandes homens, para além daquela percepção humilde, mas audaciosa, de confrontar o inimigo provavelmente impossível de ser derrotado, mas houve também ali o esforço generoso de catar entre diferenças profundas e abissais os cacos de consenso possíveis. Esse discurso do Ciro tem realmente muito significado e poderia servir de exemplo para alguns políticos de hoje, que têm mais interesse em defender os seus interesses pessoais do que os ideais de país, de nação, de democracia. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta na próxima sexta-feira com a proteção de Deus, ou melhor, desculpa, na próxima quinta-feira, o feriado é quarta, amanhã, 15 de novembro, com a proteção de Deus a partir das 11h45. Eu também agradeço a todos pela audiência no nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los na quinta-feira. Até lá!